A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, aqui da Comunidade Cristã no Brasil. Essa que tem no nosso intuito também do ir de pregar o Evangelho e também do projeto Resgate, ao qual eu convido você para visitar a comunidade. Você que um dia esteve junto, congregando no ministério, mas resolveu sair e hoje está sem congregar, eu faço o convite, venha fazer parte desse trabalho da comunidade. Você, irmão, irmã, soldado ferido, você aí que tem um ideal de pregar o Evangelho, você que quer entrar num ministério que tem intenção de prosperidade, de anunciar Cristo, você é importante para nós. Venha fazer uma visita cristã. Por falar no Evangelho, por falar nas boas novas, por falar em Jesus Cristo, uma coisa hoje me chamou a atenção. É uma passagem bíblica onde o apóstolo, se não me engano, fala sobre a importância de se pregar Cristo. Filipenses 1, do 12 a 18, é escrito assim: Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ônibus com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja, por porfia, mas outros por boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição das minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para defender o Evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de todas as maneiras, ou com fingimento, ou com verdade, nisso me regozijo e me regozijo ainda. Irmão, aqui a gente precisa prestar atenção. O apóstolo estava numa situação ali de sofrida, perseguida. Ele, como um líder, como alguém ousadamente falava de Cristo, foi preso por falar de Jesus. O sistema da época, quer o romano, quer o sistema judaico, os judeus ou pessoas influentes, o perseguiram, irmão, e lançaram Paulo na prisão. Ele usou de recurso, que ele também era romano, e conseguiu recorrer em várias situações. Mas foi muito perseguido e preso. E outros, vendo essa situação, ficaram encorajados com a atitude do apóstolo, né? Que estava anunciando a verdade, e tomaram coragem e foram pregar o Evangelho. Mas outros, irmão, fazia por contenção, ou fazia por se aparecer, ou para benefício. Isso acontece no dia de hoje, irmão. Pessoas que pregam Cristo, mais interessado nos seus benefícios, isso acontece. Pessoas que querem tirar proveito, pessoas que querem ter fama, pessoas que querem ser visto, o vanglória, o status. Existe, mas tem pessoas que fazem de bom grado. E ele fala: eu quero saber que as coisas que aconteceram contribuíram para maior proveito para o Evangelho, da maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Até a guarda, irmão, eles eram testemunhados. Eles viam ali que Paulo era um homem de Deus, mas cumpria as coisas, mas era um testemunhado. E por demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimos com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja, por porfia, aquilo que eu falei.
Você vê você falar, mas por que existe aquele ministério, aqueles pessoal, aquele pastor, aquele ministro, né? Faz por interesse. Sim, faz, irmão. Mas um faz com amor, com dedicação, igual o apóstolo Paulo. Prega um evangelho genuíno, né? Que leva a salvação, leva a Cristo. E alguns pregam por ganância. Então, eu quero falar para você que a nossa intenção aqui não é pregar por ganância, não é por dinheiro. Passamos um tempo diferente do tempo do apóstolo, né? Não vivemos em prisões, não vivemos sendo presos. Nosso país tem a liberdade de culto, liberdade de fé e religião, graças a Deus. Em outros lugares, as pessoas são presas por causa de Cristo. Pessoas são condenadas, algumas são até sentenciadas por causa do nome de Jesus. Mas, irmão, talvez você pergunta, mas por que tanta divisão na palavra de Deus? Por que tantos ministérios? Por que tantas placas de igreja? Se lá você concorda com essa liturgia que você está aí, por que você não fica lá? Irmão, são situações que Deus permite, irmão. Porque entendemos, irmão, que temos que dar uma atenção melhor ao povo, apacentar melhor o povo. Vivemos um tempo difícil, onde o povo sofre a falta do apacentamento. Tem pessoas, irmão, que precisam de um discipulamento melhor. E Deus permite que esse ministério surja, irmão, para falar da verdade, falar do Evangelho. O Evangelho não pode ficar dependente de um ministério só, irmão. Já pensou se o ministério A, ele fosse um detector da verdade? Ele não está em todos os lugares para pregar a palavra de Deus. Ele está aí preso aos grandes centros, a sua tradição, criaram uma estrutura e ali eles estão, irmão. Porque antigamente, para pregar o Evangelho, saía para anunciar, falar, ir, pregar o Evangelho, toda criatura, aquele que foi batizado será salvo. Hoje não. Hoje essas grandes denominações têm uns templos bonitos, luxuosos, maravilhosos. E ali atrai algum público, atrai pessoas, né? Eu vou numa igreja crente. Eu vi aquela igreja lá, é bonita, estacionamento, carro. E as pessoas vão, né? Hoje abre uma porta e as pessoas entram naquela porta. E lá, a pessoa entrando, ouve o Evangelho. Mas tem aquele Evangelho formiguinha que a turma fala, né? A formiguinha vai lá caçando folhinha por folhinha e ajuntando. E tem aquele Evangelho que é pregado na casa, no bairro, onde as reuniões são sofridas, pouco grupo de pessoas sofridas, pequeno. É uma pequena semente, ali vai sendo tratado aquele povo, e ali vai tendo um crescimento, e demora, mas tem muito crescimento. E Deus prepara que aquele lugar cresça. Até chegar, quem sabe um dia, aquele ministério. Mas entendemos, irmão, que muitas dessas pessoas se acomodaram. Hoje são poucos que estão aí querendo falar do Evangelho. Até aqui, irmão. Até aqui no YouTube. Ninguém está mais preocupado em falar de Cristo, em falar de Salvador. O pessoal está preocupado em falar dos escândalos, falando dos problemas internos, as situações, mas falar do Evangelho, falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele tem um interesse pessoal, mas ninguém quer falar. Porque hoje o Evangelho tem interesses, irmão. Tem egos. Tem pessoas que se maravilham ser estar ali na frente de um povo, ser idolatrado, elogiado. Mas tem lugares que são assim, você sabe que são assim. Pessoas que se sentem popstar, mulheres também,
que começa na simplicidade e depois já está na arrogância, acha que sabe de tudo. É o ser humano ele vai criando aquela vaidade. Estão pregando a Cristo? Estão. Algumas pessoas são alcançadas? Estão. Mas está sendo bem discipulado? Aí é outra história, irmão. Porque o verdadeiro discipulamento, irmão, é no temor e na obediência da palavra de Deus e com o Espírito Santo, irmão. É Ele que vem para fazer essa transformação. Então, aquele ministério que não dá lugar ao Espírito Santo, que não dá lugar à transformação, não dá lugar à regeneração, que não combate, né, as concupiscências da carne, deixa o povo de qualquer jeito, não orienta que precisa haver, sim, mas a salvação é por Cristo, verdade, é por Cristo, é através da fé em Jesus, verdade, não há nada que você possa fazer para ser salvo, verdade, mas depois de salvo tem muita coisa para nós fazermos. Depois do Evangelho ter chegado, tem que ter transformação, mudança, postura, né? Temos que ser pessoas melhores, pessoas transformadas, regeneradas, pessoas que procuram a santificação também. É necessário nós nos santificarmos, nós melhorarmos como pessoas. Faz parte. Mas isso vai dar salvação? Não. Mas vai dar alegria a Deus, Pai, aos seus filhos, aos filhos que são obedientes na terra. Vai dar alegria aos céus, vai dar alegria a Jesus Cristo que morreu por ti. Olha, aquele dali, estava entregue, estava lá na concupiscência, no pecado. A minha palavra chegou até ele, olha lá, ele creu. Olha a mudança, ele é um novo homem. Olha, ele roubava, agora não está roubando mais. Aquele traficava, aquele se prostituía, não está se prostituindo mais. Olha a mudança, olha que o que fez a palavra de Deus na vida daquela pessoa. Então o céu se alegra, Deus se alegra pela transformação. Olha, aquele que estava naquele mundo, olha a situação que ele está hoje, bem melhor, uma melhor pessoa. Então alegra a Deus, né? Então a nossa agora a conduta, né, é fazer a vontade de Deus. E Deus quer que seus filhos produzam frutos, né? Andem em obediência, andem em santidade. Então isso tem que ser pregado, irmão. Tem que ter isso no ministério. Tem que ter isso naqueles que ouvem o Evangelho, na transformação. Que você seja a melhor, pessoa melhor, né? Uma pessoa que tem um amor de Deus no coração, que tenha compreensão. Mas quem pode fazer isso? As minhas palavras? Não, mas eu creio que a palavra de Deus tem esse poder, que o Espírito Santo de Deus tem esse poder de entrar nas profundezas do coração e fazer a pessoa um homem melhor, uma mulher melhor. Eu creio que o Evangelho tem esse poder, né? E se você alcançou Cristo, mas hoje você reconhece que onde você está na vaidade, tem lugares que pregam um Evangelho, que há sinais de maravilhas, onde pessoas são transformadas, são mudadas, né, irmão? Porque eu sei que muitos pregam o Evangelho como foi falado, mas Paulo pregou com amor, né? Querendo ver o bem da igreja, o bem do próximo, querer ver as pessoas salvas, e pagou um preço, né? Ele foi salvo por Cristo, mas pagou um preço não mas para o Evangelho, para o bem do Evangelho. E às vezes nós pagamos um preço, pagamos um preço para que o Evangelho cresça. Às vezes nós temos que sacrificar os nossos interesses, os nossos desejos, sacrificar a nossa carne, para que o Evangelho do Senhor, né, mostre que possa haver transformação, haver mudança, né? Porque uma pessoa, que adianta naquela igreja, as pessoas são do mesmo jeito, tá a mesma coisa no mundo. Então, se é para crer em Deus, aí eu fico aqui no mundo, porque eu não vejo mudança, não vejo transformação. Aquela pessoa é pior do que quando não era crente, né? Então, o Evangelho na nossa vida tem que mostrar sinais, para que as pessoas também vejam a mudança, em nós, em Cristo, né? Que Cristo nos mudou, nos transformou, para que a palavra de Deus possa crescer mais ainda. Então, esses sinais, essas transformações faz parte da vida cristã. Porque ministério que
que na pregação da palavra não muda as pessoas para melhor, então não está em Cristo, não está na verdade. Então, meu irmão, minha irmã, né, vamos nos aperfeiçoar em Cristo. Eu sei que é difícil, é uma batalha, mas o aperfeiçoamento começa por nós, no nosso interior, no nosso entendimento, com pessoas melhores. Esse é o desejo do Senhor, essa também é a vontade e o desejo do Ministério da Comunidade Cristã do Brasil, que possamos alcançar pessoas, que pessoas possam sair dessa situação de servidão e possa sair do pecado, servidão do pecado e servir ao Senhor em novidade de vida. Essa é a mensagem, que Deus abençoe a todos e vamos pregar o Evangelho, mas para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Francisco Morato, inferno vai cair. Está feliz, a tua alma está viva em nome de Cristo. A carne pode até ferir, mas a alma não. Levanta a tua cabeça, sai de dentro da prisão. O relógio cruzado, já tem anjo aqui. Eu sinto o céu me tomar. Essa canção já me revela pra te anunciar. Vai cair muralha, inferno e a depressão. No meio da tua parentela vai ter libertação. Deus chegar o paralítico andar. No mundo agora falar. Quando levanta, canta e prega, sai pra fora da dor. O dor da vida chegou e a morte pressionou. Eu sinto te anuncio pela comunhão. Já sinto Deus nas cordas desse violão. Não sou poeta, mas eu nasci pra cantar. Minhas canções são instantâneas pra te exaltar. Quem entra aqui no pó, irmão, tua casa é um hospital, foi promessado, Pai. Então agora levanta a tua comunhão. Porque esta casa é como um anjo da visão. Nasce no céu, na tua lágrima caiu. A canção me toma, você vai sorrir. Segue dia, na obra o Senhor faz. A tua casa, um abraço, Deus irá dar. Agora vem comigo na comunhão. Você veio da tua casa, deixou uma guerra, uma aflição.